Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos resolver mais uma questão aqui, dessa vez uma questão republicada lá da Unifesp, tá? No setor Gama, que é um site que tem diversas listas de exercício de química, tá bom? Então vale a pena dar uma conferida, o link vai estar aí na descrição, beleza? Vamos nessa. A solução, galera, essa solução aqui, essa questão, galera, ela vai falar um pouquinho sobre pressão osmótica, tá bom? Que é uma das propriedades coligativas da química. Vamos nessa. Uma solução aquosa contendo 0,9% de NaCl, cloreto de sódio, chamada de soro fisiológico, ou uma solução de glicose a 5,5%, são isotônicas, ou seja, apresentam a mesma pressão osmótica, com fluido do interior das células vermelhas do sangue e são usadas no tratamento de crianças desidratadas ou na administração de injeções endovenosas. E aí vamos lá, a letra A diz o seguinte: sem calcular as pressões osmóticas, mostre que as duas soluções são isotônicas a uma mesma temperatura. E aí, galera, realmente, sem calcular a pressão osmótica, fica um pouquinho complicado. Por quê? A gente não pode, a primeira coisa que você pode pensar é, vamos usar o fator de correção Van 't Hoff. Galera, o fator de correção Van 't Hoff, ele serve para soluções, nesse caso, que estão na mesma concentração. Nesse caso aqui, a gente tem concentrações diferentes. Perceba que uma solução está 0,9% de cloreto de sódio, uma porcentagem totalmente diferente dos 5,5% de glicose. Então, como não leva em consideração a concentração, não dá para a gente usar o fator de correção Van 't Hoff. Tanto é que se a gente usar vai dar diferente. Ele fala que eles têm pressão osmóticas iguais, tá? Beleza. O que a gente pode fazer então? A gente pode calcular o número de mols de cada uma das soluções, tá? E depois, no caso do cloreto de sódio, a gente vai ter que lembrar que, por ser um composto iônico, a gente precisa considerar o número de partículas, tá? Que é o número de íons formados após a solubilização dele em água. Então vamos começar aqui para eu já mostrar como que a gente resolve esse negócio. Eu vou usar um aqui para representar a solução de NaCl, tá bom? Que é a de cloreto de sódio, a primeira. Galera, como que a gente vai fazer então? Primeiramente, a gente vai ter que definir uma densidade, porque ele fala aqui, ó, dados, as porcentagens se referem à relação massa-volume. Então, se essas porcentagens se referem à relação massa-volume a gente pode representar como densidade, né? Então, galera, a densidade, eu posso dizer que eu vou usar a densidade da água, tá? Padrão, só para facilitar, 1.000 gramas por litro. A gente sabe que a água tem 1.000 gramas em 1 litro, tá bom? Tranquilo, mas você pode definir a densidade que você quiser aí, tá bom? Sem problema algum, tá bom? Desde que você obedeça os cálculos tranquilos, então não vai ter problema algum. Beleza. Pessoal, se a gente tem uma densidade de 1.000 gramas por litro para cada uma dessas duas soluções, tá? Claro, eu estou fazendo uma aproximação grotesca aqui. Significa que, no caso do NaCl, em 100 gramas, porque a gente tem 0,9%, em 100 gramas de solução, você vai ter 0,9 gramas de NaCl. Perfeito? Perfeito, não é? Beleza. Então, como que a gente calcula o número de mols? O número de mols N1, que vai ser do NaCl, é a massa dele dividido pela massa molar. Galera, vamos lá. A massa dele a gente tem. Opa. A massa dele a gente tem. A gente acabou de descobrir que é 9 vezes 10 a menos 1. Show? A massa molar ele forneceu aqui embaixo, ó, 58,5 gramas por mol. 58,5 gramas. E mesmo que ele não tivesse fornecido, você consegue consultar pela tabela periódica, tá bom? Então, beleza. Galera, dividindo isso daqui vai dar quanto? 9 dividido por 58,5 vai dar aproximadamente 0,15. Como tem o 10 a menos 1, então vai ficar isso daqui, pessoal, como 0,015 mols, tá? Seguindo esses dados que eu defini arbitrariamente no caso da densidade, tá? Só que aí, galera, a gente tem que lembrar o seguinte, aquilo que eu estava falando do composto iônico, né? NaCl, ele é um composto iônico. Se ele for para água, galera, ele vai formar um íon Na+, e também um íon Cl-. Se a gente tem uma quantidade X de NaCl, a gente vai ter uma quantidade X de Na+, e uma quantidade X de Cl-. O que significa que a quantidade de íons, galera, vai ser 2x, porque a gente está somando Na+, com Cl-. Então, a quantidade do efeito coligativo, na verdade, galera, vai duplicar no caso do cloreto de sódio. Se vai duplicar, eu vou ter que duplicar esse valor aqui de 0,015 mols, que vai dar, obviamente, 0,03 partículas, tá? Não vai ser mols agora, vai ser partículas, tá? Ou mols de íons juntos, tá? Não sei se pode usar esse tipo de representação, mas enfim, eu vou usar partículas, porque geralmente nas propriedades coligativas a gente representa essa quantidade de íons como partículas, tá? Beleza, tranquilo. Vamos para a glicose agora. O que a gente vai fazer com a glicose? Eu espero que esteja tudo bem claro aí.
Galera, glicose é mais tranquilo, porque glicose é um composto molecular, então ele não sofre nem ionização, nem dissociação, então, basicamente, a gente não precisa considerar essa parte de quantidade de íons e nada do tipo, tá? A gente vai fazer o seguinte, a gente viu que a porcentagem de glicose é 5,5%. Levando em consideração aquela densidade que eu defini anteriormente, significa que em 100 gramas de solução, eu vou ter exatamente 5,5 gramas de glicose. Olha que coisa bacana. Então, a nossa quantidade de mols de glicose vai ser a massa, que é 5,5 gramas, dividido pela massa molar, que a gente sabe da glicose, que é 180 gramas. Se você não tiver lembrado, tem ali também na questão, tá? 180 gramas por mol. O que vai dar aqui o nosso N2 como 5,5 dividido por 180. Isso vai dar aproximadamente 0,03. E aqui eu vou usar também a expressão partícula, apesar de aqui eu poder usar mols, né? Mas como estamos falando de efeito coligativo, eu vou usar partículas. E aí, galera, vocês percebem que a quantidade de partículas formadas pelas duas soluções é a mesma. Praticamente a mesma, tá? Praticamente a mesma. Então, vão ter praticamente o mesmo efeito coligativo, tá bom? Então, por isso, você pode usar ambos, né? E, inclusive, a questão fala que é o mesmo efeito coligativo também do sangue, então, basicamente, você pode substituir, usar ambos, tá? Tanto a solução com glicose quanto a solução com soro fisiológico, tá? Então, essa aqui é a demonstração da letra A, tá bom? Tranquilo, né? Letra B. O laboratorista preparou por engano uma solução de 5,5% de NaCl, de cloreto de sódio, em vez de 0,9%. O que deve ocorrer com as células vermelhas do sangue se essa solução for usada em injeção endovenosa? Justifique. Galera, vamos lá. Se a gente estava esperando 0,9% de cloreto de sódio para equilibrar com o sangue, e você colocou 5,5% de cloreto de sódio, significa que a concentração está muito mais alta do que o normal esperado para o sangue. O que vai acontecer então, galera? Você vai ter uma solução hipertônica, tá? Em comparação com as suas células. Então, por osmose, o que vai acontecer? A gente sabe que a osmose, o fluxo de fluidos, né? Ele sai do meio hipotônico para o meio hipertônico, porque a natureza vai tentar equilibrar, né, a concentração das soluções. Então, basicamente, você vai desidratar ainda mais essa pessoa. Se você está trabalhando com uma criança desidratada, no caso, você colocou 5,5% de NaCl no sangue dela, você vai desidratar ainda mais a criança, né? No caso, então você vai fazer com que as células vermelhas do sangue elas murchem, tá? Elas percam água, fiquem desidratadas, tá bom? Então essa aqui é a resposta da B e você justifica isso daí pelo fenômeno da osmose, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa questão e até um próximo exercício.